Graça e paz, hoje a aula é sobre o triunfo de Cristo, é a última aula da série A Vida de Cristo. Então nós já vimos todos estes itens, né? A encarnação de Cristo, os milagres, a mensagem de Cristo, a divindade de Cristo, as parábolas de Cristo e a oração de Cristo. E hoje o triunfo de Cristo. O triunfo de Cristo. Então, o que significa a palavra triunfo? Significa a vitória, né? A vitória de Cristo. Essa palavra é usada na Bíblia aqui pelo apóstolo Paulo, em alguns momentos, em Colossenses, Efésios. Essa palavra triunfo, ela realmente dá uma conotação militar à vitória, né? Então, Jesus Cristo, ele teve uma vitória sobre os seus inimigos, uma vitória indiscutível, né? E essa vitória é justamente a ressurreição de Cristo. Ele venceu, ele ressuscitou. Então ele foi morto e ressuscitou. Então não foi somente um final feliz. Não é simplesmente um filme onde o Filho de Deus veio a este mundo em forma de homem, morreu e sai da tumba glorioso e todos se alegram e encerrou ali. Não é simplesmente um final feliz. Claro que nós nos alegramos pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, mas nós vamos ver o que isso implica em nossa vida, tá? O que nós ganhamos com isso também, né? Então, primeiramente nós temos que ver que verdadeiramente ele ressuscitou, né? Para que Jesus vencesse a morte, né? Ele morreu, ele verdadeiramente morreu. Tá? Então, como assim? Está escrito lá em Filipenses 2,8, claro que está escrito em vários lugares que Jesus Cristo foi morto, mas Filipenses, eu gostei desse versículo porque ele traz alguns detalhes importantes. Primeiro, foi achado na forma de homem, ou seja, ele se fez homem, tá? Então, para que Jesus morresse, para que ele assumisse as nossas dores, ele realmente assumiu a forma de homem. Então veja Filipenses 2,8, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus Cristo ele se entregou voluntariamente, tá? Sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então Jesus Cristo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então está escrito claramente que Jesus Cristo morreu, né? Nós cristãos acreditamos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade indiscutível, ela é a autoridade máxima. Não precisamos recorrer à arqueologia ou qualquer outro tipo de pesquisa para sabermos que Jesus Cristo verdadeiramente morreu. Por quê? Porque está escrito nas Escrituras que ele morreu. Tá? Nada contra a arqueologia, podemos estudar sim, porque nós temos essa curiosidade humana e é muito importante essas descobertas arqueológicas. Porém, quando a palavra de Deus afirma algo, é porque realmente isto é uma verdade. Então Jesus Cristo verdadeiramente morreu. Jesus triunfou, ou ele venceu sobre o que e sobre quem? É importante nós sabermos isso. Sabemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é vencedor e não teria como ele não vencer, porque ele realmente é o Filho de Deus e ele se fez homem e ele veio para vencer. Quando nós damos uma estudada no Antigo Testamento, nós vamos ver que as previsões apontam, as profecias apontam para Jesus Cristo, um Jesus que veio para vencer a morte, um Jesus que veio para vencer os seus inimigos. Então, ele triunfou sobre o que e sobre quem? Primeiro, ele venceu o pecado. Ele venceu. O que é o pecado? O pecado é uma ação humana que vai contra os preceitos de Deus. É uma desobediência, o pecado é o descumprimento da vontade de Deus. Então, Jesus Cristo venceu o pecado. 2 Coríntios 5:21 está escrito assim: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então veja bem o que aconteceu. Jesus ele foi feito pecado por nós. Tá? É aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus não conheceu o pecado. Então Jesus Cristo ele obedeceu. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele foi absolutamente santo. Venceu a morte. Então primeiro ele venceu o pecado sendo santo, obedecendo ao Senhor. Venceu a morte. Mateus 28:6. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado. Em Mateus 28:6, ali a descrição, o texto que
que nos mostra a ressurreição de Cristo. E o anjo, ele fala que Jesus Cristo não está na tumba onde aquelas mulheres foram procurá-lo. Ele já havia ressuscitado. Então, o que o anjo fala? Ele não está aqui porque ele está ressuscitado. Como ele disse, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Então, Jesus Cristo, ele falou que ia ressuscitar. E o anjo fala, venham ver o lugar onde ele estava. Então, mais uma prova aqui de que Jesus Cristo venceu a morte. John Owen, um teólogo antigo, dos melhores, ele escreveu um livro chamado Por Quem Cristo Morreu. E nesse livro ele põe uma frase muito interessante: a morte da morte na morte de Cristo. Então, quando Jesus Cristo morreu, ele, na verdade, ele matou a morte, ele venceu a morte, né? Então, John Owen, ele resume dessa forma: morte da morte na morte de Cristo. Jesus, né, continua ainda sobre o que ele triunfou, né? Então, ele triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte e também ele venceu o diabo, né? O diabo é um ser vencido. Hebreus 2,14, e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Jesus, ele se fez homem, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele destruiu. O acusador perdeu. Quando Jesus Cristo morre na cruz sem pecado, ele simplesmente vence o diabo. E venceu o mundo. João 16,33. Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Jesus teve as tribulações, as lutas, as perseguições, e ele venceu o mundo. De que forma? Ele venceu as tentações, ele foi absolutamente santo, vivendo como nós. Ele sendo homem como nós somos, ele venceu o mundo. Então, precisamos depositar toda a confiança em Jesus Cristo. Tem de bom ânimo. Jesus Cristo venceu o mundo. Agora nós vamos ver a causa da morte. Quando uma pessoa morre, no nosso tempo, né, nós sabemos lá pelo atestado de óbito que aquela pessoa ela morreu de uma determinada enfermidade. Porém, na Bíblia, quando nós vamos ver toda a história da humanidade, nós descobrimos que quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, Deus criou um homem segundo a sua imagem e semelhança, e Deus criou um Adão perfeito. Mas Deus falou para Adão, se você comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você comer daquele fruto, você certamente morrerá. Então, a partir do momento que Adão desobedeceu, a morte começou a reinar nesse mundo. Então, a morte veio por causa do pecado. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Aí vem uma pergunta, mas calma aí. Jesus foi absolutamente santo. Obedeceu perfeitamente. Não teve nenhum pecado. Como ele morreu? O salário do pecado não é morte? Então, por que Jesus morreu? Jesus não merecia a morte. Eu escrevi ali, ele não merecia a morte. Por quê? O salário do pecado é morte. Quem não pecou não merece a morte. Tá? Então, por que ele morreu? A causa da morte de Jesus Cristo foi o quê? Foram os nossos pecados. Ele morreu por nossa culpa, por minha culpa e pela tua culpa. Foi por isso que Jesus morreu. Então, Jesus, não tendo pecado, ele assume os nossos pecados. Veja em 1 Coríntios 15:3, está escrito, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então, qual é a causa da morte de Cristo? Os nossos pecados. Ele não merecia a morte. A morte é a coisa mais vergonhosa que a humanidade conhece. Porque a morte é a causa da desobediência a um Deus supremo e soberano. O homem que foi criado por Deus, ele desobedece a Deus e por isso veio a morte. Então a morte é uma coisa muito vergonhosa. Então Jesus Cristo, quando assume a nossa culpa, ele vai para a cruz e isso era realmente uma coisa muito vergonhosa, ir para a cruz, morrer. Então vejam o que o Filho de Deus, perfeito, santo e puro, teve que passar por nossa culpa.
Então, causa da morte de Jesus. A causa da morte realmente foram os nossos pecados e mais. Em Gálatas 3,13 está escrito, ele levou sobre si as nossas maldições. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição da lei? Não que a lei seja ruim, a lei veio de Deus, mas o problema é que o homem desobedece à lei e o que acontece? Ele está debaixo da maldição por causa da desobediência. Então o que aconteceu? Cristo se fez uma maldição por nós. Eu confesso a vocês que isso me chocou bastante logo no início da minha fé, quando eu fui ler esse versículo. Cristo, o Filho de Deus, perfeito e santo, ele se tornou uma maldição. Por quê? Porque ele assumiu os nossos pecados. Imagine todos os pecados do povo dele, todos os pecados do seu povo estavam sobre ele. Então o que acontece? Ele se torna maldição e ele assume a nossa culpa. Ele é maldito. Veja o que o versículo diz, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo se fez maldição. Ele se fez maldito naquela cruz. Por quê? Porque ele estava recebendo o castigo de Deus. Maldição é castigo. Ele recebeu ali. Então veja como nós precisamos refletir sobre isso. Jesus, ele venceu a morte, mas para que ele vencesse a morte, ele se fez maldito por nossa culpa. Assumiu os nossos pecados. E ele recebeu o castigo que era para nós. A ira de Deus, que estava reservada para nós, agora Jesus Cristo, ele assume. E é interessante que ele morreu, ele se fez maldito por nós, ele foi pendurado numa cruz, mas ele não permaneceu morto. Por quê? Se ele não merecia a morte, ele só morreu por causa dos nossos pecados, então o que acontece? Ele não poderia ser vencido pela morte. Jesus Cristo, ele vence a morte. Então, a ressurreição. Primeiro, vamos ver como aconteceu a ressurreição. É um texto aqui, eu não vou ler todo o texto. Eu já citei ali o versículo 6 de Mateus 28. Ele não está aqui porque ele está ressuscitado. Aqui em Mateus 28, 1 ao 6, está descrito como aquelas mulheres chegaram ali perto do túmulo e já receberam a notícia que Jesus Cristo não estava mais aí, ele havia ressuscitado. Foi assim que aconteceu. Um momento glorioso na história, um momento maravilhoso, onde a morte não conseguiu prender Jesus no túmulo, na tumba. Jesus Cristo, ele ressuscita com o corpo glorificado, ele ressuscita glorioso. Jesus Cristo ressuscita verdadeiramente para nunca mais morrer. Jesus Cristo ressuscita para a glória de Deus, porque a vontade de Deus foi feita por Jesus Cristo. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então foi por isso que ele ressuscitou, ele glorificou a Deus em todo o seu viver. Ele foi absolutamente santo. Veja o que acontece. Na ressurreição, o anjo é mandado, o anjo tira aquela pedra que fechava o túmulo de Cristo, senta naquela pedra, Jesus Cristo ressuscita. Foi um momento tão maravilhoso, tremeu o chão. Jesus realmente, ele vive para todo sempre. Ele ressuscitou porque ele é vencedor. Agora, por que aconteceu? Como aconteceu? Nós vimos um relato, está escrito como aconteceu a ressurreição. E por que aconteceu? Por que aconteceu? Sua vida de obediência, Filipenses 2,8. Um dos versículos aqui que mostra a obediência de Cristo. E achado na forma de homem. Nunca nós podemos esquecer disso. Um dia Jesus Cristo se fez homem. O Senhor, o Filho de Deus se fez homem. E aí humilhou-se a si mesmo. Por que humilhou-se a si mesmo? Ele deixou a sua glória, ele deixou as regiões celestiais e veio como homem viver entre nós, sentir nossas dores. Ele foi tentado
mas em nenhum momento ele pecou. Veja, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente, absolutamente obediente. Uma obediência sem falha nenhuma. Jesus Cristo, ele venceu o pecado com a sua obediência. Sua vida sem pecado, Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Então nós temos um sacerdote, ou seja, nós temos um intercessor, aquele que intercede por nós junto a Deus, um intercessor que sofreu nossas dores, que ele sentiu as nossas fraquezas, ele estava com um corpo como o nosso. Então, aquele que intercede por nós, ele se fez homem, ele conhece cada um de nós, ele sabe o que nós passamos. Então, esse sacerdote, ele intercede por nós, conhecendo muito bem a nossa causa. Ele esteve aqui como homem, ele sentiu realmente as nossas dores. E está escrito ali, foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Jesus foi tentado, nós sabemos quantas vezes Jesus foi tentado. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto e lá ele vence. Ele acaba com Satanás justamente com a palavra. Também está escrito. Então, a arma que Jesus usou contra Satanás ali foi a palavra de Deus. E Jesus já havia jejuado também. Então, ele estava preparado espiritualmente, firme com Deus, obediente a Deus. E quando ele é tentado por Satanás, o que ele faz? Simplesmente põe Satanás para correr. Satanás não teve um pingo de chance com Jesus Cristo, pois Jesus Cristo, absolutamente santo, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, ele veio para vencer e venceu de verdade. Aqui é o momento que ele vence Satanás também. E agora, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou, que ele venceu a morte, venceu o mundo, venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele ressuscitou. Então, vamos ver as consequências. Quando Jesus estava na cruz ainda, ele disse, está consumado. Claro, quando ele estava na cruz, sabia que já havia vencido. Ele já sabia que venceu o pecado, ele não teve pecado nenhum, por isso ele disse, está consumado. O que ele veio para fazer aqui na terra como homem estava consumado. Então a cruz ali é a consumação. Na cruz ele iria morrer pelos nossos pecados, ele ia cumprir a vontade de Deus. Primeira coisa nós precisamos entender, como eu falei no início, não foi simplesmente uma história com um final feliz. Jesus Cristo, ele conquista para nós coisas maravilhosas. Ele veio fazer por nós. Jesus não precisava. Por ele não precisava morrer na cruz. Não, Jesus, ele é Deus, é eterno. Mas agora ele se faz homem para lutar por nós, pela nossa causa, pela causa do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Então, está consumado significa que ele venceu, que ele cumpriu toda a ordem, todo o desejo de Deus. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que está em Romanos, eu acabei apagando ali, Romanos 8,34. Quem é o que condenará? Ou seja, não há acusação. Ele continua ainda, não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem nos justifica. É Cristo quem morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus. Jesus Cristo está à direita de Deus fazendo o quê? Ele está intercedendo por nós. Então, Jesus está lá nos apresentando diante do Pai. Interceder por nós significa o quê? Que por mais que nós tenhamos cometido algum pecado, por mais que nós venhamos a pecar, nós temos um advogado junto a Deus nos defendendo o seu povo. Por que ele faz isso? Por que ele nos defende? Porque ele já morreu em nosso lugar. Ele já pagou a nossa dívida. Então, Jesus está intercedendo por nós como sacerdote. Ele está intercedendo
por nós como aquele que já cumpriu por nós toda a exigência de Deus. Entenda uma coisa, a exigência de santidade para herdar a vida eterna, para morar eternamente com Deus, é uma exigência máxima. Só vai para a vida eterna aquele que não tem pecado nenhum. Então a exigência de Deus é absolutamente santo. Somente aquele que é absolutamente santo vai herdar a vida eterna. E aí você pode pensar, então eu não tenho chance nenhuma. Eu também não. Nenhum ser humano teria chance alguma. Mas Cristo veio e ele assumiu a nossa culpa e mais ainda, ele foi absolutamente santo. Ele cumpriu totalmente a vontade de Deus. Ele cumpriu por nós. Então Jesus Cristo, ele satisfez toda a exigência do Pai. É por isso que Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Foi por isso que Deus ressuscitou o seu Filho, porque ele estava satisfeito com a obra de Cristo, com a obediência de Cristo aqui na terra. Então, nós temos alguém que está sentado à direita de Deus e está intercedendo por nós. Ele está apresentando suas mãos ensanguentadas, ele está apresentando aquele sacrifício contínuo pelo seu povo. E justamente por causa disso é que nós somos justificados. É justamente por causa disso que ninguém tira a nossa salvação. É justamente por causa disso que Jesus Cristo garante a nossa salvação. Ele disse, todas as minhas ovelhas, ele vai salvar todas as ovelhas dele e apresentar para o Pai. Ele disse, ninguém vai arrebatar as ovelhas que o Pai me deu. Então, é impossível que alguém do povo de Deus, alguém que foi escolhido por Deus, alguém que Cristo morreu por ele na cruz, se perca. Porque a vontade de Deus vai se cumprir plenamente. Todo o povo de Deus será salvo. Porque Jesus Cristo morreu pelo seu povo e agora ele intercede pelo seu povo. Ficaria muito difícil para nós se nós não tivéssemos um intercessor junto a Deus. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que é o nosso representante diante do Senhor. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. E isso só seria possível se ele ressuscitasse. E Jesus ressuscitou. E ele disse que rogaria ao Pai e o Pai enviaria o Espírito Santo. João 14,16. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Então veja, a vitória de Cristo traz consequências maravilhosas para nós. O que seria de nós se Jesus não ressuscitasse? O que seria de nós se ele não intercedesse por nós? O que seria de nós se o Espírito Santo não fosse enviado? Quem é que nos convenceria do pecado e do juízo? O que seria da igreja sem o Espírito Santo? Pois é o Espírito Santo que capacita a igreja. É o Espírito Santo que regenera o perdido para que ele se volte a Cristo. Então, isto está dentro das conquistas de Jesus Cristo. É o envio do Espírito Santo para o seu povo. O que mais? A nossa salvação. Aqui está o principal. A nossa salvação. Nós chamamos Jesus Cristo de nosso Salvador e de fato Ele é. Você lembra quando o anjo Gabriel falou para Maria? Você vai pôr o nome desse filho de Jesus, porque Ele salvará o seu povo. Então Jesus veio para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. E Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está defendendo a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição também para a vida eterna. E ele fala uma coisa interessante aqui, ele fala numa hipótese. E se Cristo não ressuscitou, porque algumas pessoas estavam dizendo que Jesus não ressuscitou. Tinha um grupo de religiosos que defendia que não havia ressurreição dos mortos. Então, Paulo está dizendo, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Ele está falando para a igreja de Corinto, aqui que tinha algumas pessoas ali no meio dizendo que Jesus não ressuscitou, imagine. Então, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. Imagine nessa hipótese, se Cristo não tivesse ressuscitado. Alguém chegaria a perguntar para você, você é um cristão? E você diria, eu sou um cristão.
E Jesus Cristo, como é que foi a história dele? Você ia falar, ele veio a esse mundo, ele viveu piedosamente, cumpriu toda a lei e morreu numa cruz. E a pessoa ia falar para você, e daí? Morreu. E essa pessoa ia falar para você, mas o que você espera então? E você baixaria a cabeça e diria, eu não posso esperar nada. Mas não é assim. Jesus ressuscitou. A nossa fé não é vã. Nós cremos no Jesus Cristo que intercede por nós junto ao Pai e que Ele realmente é o nosso Salvador e Ele vem nos buscar. Veja, se Jesus não ressuscitasse, nós estaríamos mortos ainda em nossos pecados. Que tristeza isso! Se nós não conhecêssemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estaríamos perdidos, indo em direção ao inferno, à condenação eterna, nós estaríamos mortos em nossos pecados. A maior tristeza, irmãos, que nós podemos presenciar hoje é uma pessoa morrer sem a salvação. Isso é muito triste quando uma pessoa morre sem Jesus Cristo. Por isso precisamos continuar pregando o Evangelho. Pregando esse Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Um Jesus que age, um Jesus vivo. Então, dentro desse pensamento aqui que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, a nossa fé não é vã, a nossa fé é uma fé real, verdadeira, porque a nossa fé está em Jesus Cristo. A nossa confiança está em Jesus Cristo. E ele diz, ainda estáis mortos em nossos pecados. Nós não estamos, nós estamos vivos em Jesus Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, ele já morreu em nosso lugar. Nós deveríamos morrer, Jesus morreu em nosso lugar. Então agora nós estamos vivos para sempre. A nossa glorificação, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer assim, mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos. Ele faz essa afirmação. Agora Cristo é ressuscitado dos mortos. Você que crê em Jesus, um dia você vai ver Jesus face a face. Isso é maravilhoso para nós. Isso nos dá alegria. É algo real, é algo que de fato vai acontecer. Cristo é ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo, ele ressuscita dos mortos. Ele foi o primeiro, o nobre. Mas Paulo está dizendo que nós ressuscitaremos. Nós vamos juntos com Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo, ele será ressuscitado com um corpo igual ao de Jesus. Nós seremos ressuscitados à semelhança de Cristo, com um corpo glorificado, indestrutível. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Veja o triunfo de Cristo, que a vitória de Cristo garante aos cristãos. Nós temos uma garantia absoluta que nós estaremos morando para sempre com o Senhor, no lugar que Ele nos preparou. Talvez você esteja sofrendo alguma aflição, alguma dificuldade, alguma preocupação. Jesus falou que no mundo nós teríamos isso. Mas olhe para Cristo. Quando você abre os olhos e consegue enxergar a palavra mais profundamente, você se alegra, o teu coração se alegra em meio à tribulação, em meio às lutas, porque você sabe que o teu Senhor, Ele vive para sempre. E você viverá para sempre com Ele. Então, se temos que passar algumas tribulações, nós não podemos nem comparar com a glória vindoura, porque nós estaremos eternamente com o nosso Senhor. Será enxugada toda lágrima dos nossos olhos. E Jesus, vencendo a morte, Ele tem todo o poder, foi dado a Ele todo o poder. Jesus tem todo o poder. Não há nada que possa se comparar ao poder de Jesus Cristo. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Mateus 28, 18. E Jesus veio e lhes falou, dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra. Ele faz tudo o que Ele quiser. Ele é soberano, Senhor de todas as coisas. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre a morte. Jesus voltará em glória. Sim, Ele prometeu que iria voltar.
Ele vai voltar. Nós estamos aguardando essa vinda de Cristo. Todo olho verá. Apocalipse 1:7. Então, quando Jesus voltar em glória, todo olho verá. Não sei como vai acontecer isso, mas vai acontecer. Está escrito, Jesus Cristo voltará e todo olho verá. Ele vem com as nuvens e todo o olho há de vê-lo. E também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém. Então, quando Jesus voltar, o povo dele se alegrará porque vai ser recebido nos ares por Jesus Cristo. Mas aqueles que o transpassaram, aqueles que zombaram, aqueles que são incrédulos, aqueles que viraram as costas para Jesus Cristo, com certeza eles vão ver Jesus e eles vão se lamentar e se lamentar muito, mas já vai ser tarde. Por isso, vamos crer em Jesus, glorificá-lo, cantar a Ele, dar toda a glória ao nosso Senhor, porque Ele merece. Ele julgará os vivos e os mortos. Jesus, Ele tem esse poder, porque Ele venceu a morte, então Ele julgará os vivos e os mortos. 2 Timóteo 4:1, conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele veio para salvar, e Ele virá para julgar também. Graças ao Senhor, que Ele mesmo nos defende. Então, no dia do juízo, nós estaremos diante de Jesus e simplesmente estaremos limpos, purificados com ou pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos salvos. Então agora nós podemos ser apresentados por Cristo diante de Deus já sem pecado, com a nossa alma branca, limpinha, por causa do sangue de Jesus Cristo. Então Jesus fez o que era necessário, Ele fez a propiciação pelos nossos pecados e hoje nós estamos purificados, justificados, para que nós possamos entrar na vida eterna. Ele dirá para nós, vinde, benditos de meu Pai. E reinará eternamente. Olha o que está escrito em Romanos 6, 9 ao 10. Olha que coisa maravilhosa. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Paulo está dizendo que ele ressuscitou com um corpo glorificado, incorruptível, um corpo que não morre mais. Jesus está com esse corpo, um corpo glorificado. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio, porque ele está com esse corpo glorificado. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, Jesus vive para Deus. Ele vive eternamente. Ninguém mais pode matar Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é poderoso e ele reina e governa. Agora ele está com um corpo glorificado. Será adorado por toda a eternidade. 1 Timóteo 1,17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A adoração pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Então Jesus Cristo é merecedor. E o último versículo que eu coloquei aqui, Apocalipse 1, 17 a 18. Esse versículo deveria fazer com que os incrédulos tremessem, mas como eles não creem na palavra de Deus, aí eles não tremem, pelo menos nesse momento não. Mas para nós esse versículo causa algo no nosso coração. Ele causa um tremor, um temor. Olha as palavras de Jesus Cristo, olha o que ele fala aqui. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e eu estava morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Apocalipse 1, 17 e 18. Então, o que Jesus está dizendo? Ele esteve morto, mas agora ele vive para sempre. E ele tem a chave do inferno e da morte, ou seja, ele é que dá vida a ele quer, e ele condena aquele que deve ser condenado. Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Senhor para todo sempre. Então eu quero dizer para você uma coisa. Talvez você ainda não creu dessa forma. Talvez ainda você esteja com uma certa dúvida. Mas eu quero dizer para você, para que você tenha a vida eterna, para que você seja salvo, você precisa acreditar naquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, naquele que estava morto e ressuscitou. Não há outra forma dada por Deus
para que o homem seja salvo. Só existe esta forma. E Jesus Cristo, ele morreu pelo seu povo. Ele deu a vida pelo seu povo. Então você precisa acreditar em Jesus Cristo. Não é por aquilo que você faz de bom. Talvez você seja uma pessoa tentando fazer muitas coisas boas para agradar a Deus, e isso é bom, é agradável ao Senhor. Mas nós não somos santos em absoluto, nós não somos santos perfeitamente. Então, se nós tivermos um ponto errado na nossa vida, se nós deslizarmos em um ponto da lei, como disse o apóstolo Tiago, nós tropeçamos em toda a lei. Por isso, nenhum homem é capaz de se salvar. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. E Deus, ele proveu para nós o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele proveu para o seu povo, para a sua igreja, Jesus Cristo para morrer em uma cruz por nós. Então, para que você seja salvo, você precisa deixar de lado toda essa coisa, eu sou bom, o que eu faço é certo, Deus está se agradando de mim. Não, dobra os teus joelhos, arrependa-se dos seus pecados, clame a Jesus Cristo, clame a Ele. Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que triunfou sobre a morte, é aquele que triunfou sobre o pecado, é aquele que é vencedor, e com Ele nós somos muito mais que vencedores também. Que Deus abençoe a todos.